Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Curiosidades com VDZ. A emulação de consoles de mesa sempre foi um dos desafios mais técnicos, complexos e fascinantes de toda a história da computação moderna. Recentemente, o foco total dessa comunidade global de desenvolvedores se voltou para o PlayStation 4, um hardware que, embora pareça simples por fora, esconde camadas de complexidade que tornam o ato de replicar suas funções em um PC uma tarefa verdadeiramente hercúlea. Para entender por que emular o PS4 é tão difícil, é preciso olhar para a sua arquitetura base e os segredos que a Sony guardou às 7 chaves. Diferente do seu antecessor, o PlayStation 3, que utilizava o exótico e complexo processador Cell, o PS4 optou por uma arquitetura x86, a mesma utilizada na maioria dos computadores domésticos atuais que temos no Brasil e no mundo. Essa semelhança gera uma curiosidade. Se o idioma é o mesmo, por que ainda não rodamos tudo com um clique? Essa semelhança arquitetônica gera um mito comum entre os entusiastas: o de que a emulação do PS4 deveria ser algo simples, rápido e direto. Afinal, se o console usa o mesmo conjunto de instruções x86-64 que um processador Intel ou AMD de um PC gamer no Brasil, por que não basta apenas rodar o código original? A realidade técnica é que, embora o idioma base seja o mesmo, o sotaque e as regras gramaticais do sistema da Sony são radicalmente diferentes do que o Windows ou o Linux esperam encontrar. Não é apenas sobre o processador, mas sobre como ele conversa com o restante do sistema. O PS4 não possui as camadas de compatibilidade que um PC precisa para suportar impressoras, mouses variados ou teclados. Ele é uma máquina dedicada. Isso significa que cada ciclo do processador é otimizado apenas para jogos, e traduzir essa dedicação exclusiva para um ambiente multitarefa como o Windows exige uma camada de software extremamente pesada e inteligente, que os emuladores estão apenas começando a dominar. O PlayStation 4 utiliza o Orbis OS, um sistema operacional baseado em FreeBSD 9.0, que é altamente customizado pela equipe de engenharia da Sony. Esse sistema gerencia o hardware de uma forma proprietária que o Windows ou o Linux não conseguem replicar sem uma tradução massiva de comandos e chamadas de sistema, conhecidas como APIs. Cada vez que um jogo pede para salvar um arquivo ou acessar a rede, o emulador precisa interceptar esse pedido e explicar para o PC como fazer isso. O Orbis OS é como um maestro que rege uma orquestra muito específica. Se você troca os músicos por outros que não conhecem a partitura, a música não sai. Os desenvolvedores de emuladores precisam realizar engenharia reversa no kernel do sistema para entender como ele aloca recursos e como gerencia os privilégios de segurança. É um trabalho de formiguinha que envolve ler milhões de linhas de código binário para descobrir como a Sony modificou o FreeBSD original para transformá-lo no cérebro do console. Um dos maiores gargalos tecnológicos na emulação do PS4 está na unidade de processamento gráfico, a GPU. Embora seja baseada na tecnologia Radeon da AMD, especificamente na arquitetura GCN, a GPU do console possui funções customizadas e acessos diretos à memória que simplesmente não existem em placas de vídeo comerciais vendidas em lojas de informática no Brasil, mesmo que sejam modelos topo de linha da própria AMD ou da NVIDIA. No PC, o sistema utiliza APIs de alto nível como o DirectX ou o Vulkan para se comunicar com o hardware, o que cria uma camada de proteção. Já no console, os desenvolvedores de jogos utilizam APIs de baixo nível, como a GNM, que conversam quase diretamente com os circuitos e transistores da GPU. Replicar esse comportamento em um computador exige que o emulador traduza comandos de baixo nível para alto nível em nanosegundos, uma tarefa que consome uma quantidade absurda de poder de processamento. Isso significa que o software do emulador precisa mentir para o jogo a todo momento para que ele continue funcionando. Ele precisa capturar um comando gráfico feito especificamente para o hardware customizado do console
e traduzi-lo em tempo real para algo que a placa de vídeo do PC consiga entender e renderizar na tela. Essa tradução precisa ser perfeita. Se um comando for traduzido com atraso, a imagem pisca, o som trava ou o jogo simplesmente fecha com erro. Imagine tentar traduzir um livro de poesia do japonês para o português enquanto o autor ainda está escrevendo as frases. É exatamente isso que o PC faz ao tentar rodar um exclusivo como Bloodborne ou God of War. O emulador atua como um tradutor simultâneo que não pode cometer erros de interpretação, sob o risco de quebrar a sincronia entre o que o processador calcula e o que a placa de vídeo exibe, o que explica por que os requisitos de hardware para emular o PS4 são tão elevados. Outro ponto crítico e extremamente técnico é o gerenciamento de memória. O PlayStation 4 utiliza uma arquitetura de memória unificada GDDR5 de 8 GB, onde tanto o processador central quanto a GPU compartilham o mesmo espaço em altíssima velocidade e largura de banda. No PC convencional, a memória RAM do sistema e a memória de vídeo da placa, VRAM, são separadas fisicamente por barramentos, como o PCI Express, que geram uma latência inevitável durante a troca de dados. Replicar essa velocidade de comunicação unificada em uma arquitetura de memórias fisicamente separadas exige um poder de processamento bruto imenso e técnicas de cache muito avançadas. É por isso que, muitas vezes, é necessário um computador com 16 GB ou 32 GB de RAM e uma placa de vídeo de última geração para rodar um jogo que, no console original, rodava com apenas 8 GB. O emulador precisa criar atalhos digitais para compensar a distância física entre os componentes do PC. Além da parte puramente técnica de hardware, existe a barreira intransponível da segurança. O console possui diversas camadas de criptografia e chaves digitais que protegem o software contra pirataria, modificações e, claro, contra a própria emulação. Para que um emulador consiga sequer carregar o menu de um jogo, os desenvolvedores precisam primeiro entender como essas chaves de segurança funcionam, sem infringir leis internacionais de direitos autorais. É um jogo de gato e rato entre os engenheiros da Sony e a comunidade de segurança da informação. O processo envolve o dumping da memória do console, onde os dados são extraídos para análise externa. No Brasil, onde a cultura de modificação e reparo de consoles é muito forte em cidades como São Paulo e Curitiba, muitos técnicos acompanham esses avanços para entender a fundo a estrutura do software que protege os aparelhos, embora o foco da emulação seja estritamente o desenvolvimento de software compatível. Apesar de todos esses obstáculos monumentais, o cenário está mudando de forma acelerada e surpreendente. Nos últimos meses, diversos projetos de emuladores de PS4, como o SHAD PS4 e o RPCS4, apresentaram saltos de progresso que muitos especialistas acreditavam que levariam anos para acontecer. O que antes eram apenas telas pretas, agora são telas de carregamento e, em alguns casos, até mesmo o início do gameplay de títulos complexos. Essa mudança se deve, em grande parte, ao amadurecimento das ferramentas de engenharia reversa e à colaboração global via plataformas como o GitHub. A comunidade conseguiu decifrar funções críticas do kernel do Orbis OS, permitindo que os emuladores traduzissem mais instruções de sistema com menos erros e crashes. É o poder da inteligência coletiva aplicada para quebrar as amarras de um hardware fechado, permitindo que o PC finalmente entenda o que o PS4 está tentando processar. Outro fator determinante para o sucesso recente é a evolução brutal do hardware dos PCs domésticos. Com o lançamento de processadores com maior número de núcleos, como os das linhas Ryzen e Core i9, e placas de vídeo com arquiteturas muito mais flexíveis, a barreira da força bruta começou a ser superada. Hoje, um PC de alto desempenho no Brasil tem potência de sobra para lidar com o peso extra da tradução de código que a emulação exige. Quando a emulação começou, o hardware médio não conseguia manter a taxa de quadros estável. Agora, com tecnologias de upscaling e processamento paralelo,
O custo da tradução em tempo real se tornou mais aceitável. Isso permite que os desenvolvedores de emuladores foquem mais na precisão da emulação do que apenas na velocidade, resultando em softwares que rodam jogos de forma muito mais fiel ao console original, sem os bugs gráficos terríveis do passado. O surgimento de APIs gráficas modernas e abertas, como o Vulkan, facilitou imensamente a vida dos desenvolvedores de emuladores. O Vulkan permite um controle muito mais fino e direto sobre a GPU do computador, assemelhando-se muito ao acesso de baixo nível que os consoles como o PS4 possuem nativamente. Isso reduz drasticamente o peso da tradução gráfica, permitindo que o comando do jogo chegue à placa de vídeo de forma quase direta. Diferente do antigo OpenGL ou das versões anteriores do DirectX, o Vulkan foi desenhado para o hardware moderno, permitindo que múltiplos núcleos do processador enviem ordens para a placa de vídeo ao mesmo tempo. Para a emulação do PS4, isso é um divisor de águas, pois permite replicar a eficiência do console sem sobrecarregar um único núcleo do PC, distribuindo a carga de trabalho de forma inteligente e fluida. Atualmente, existem pelo menos 5 grandes projetos de emulação de PS4 em desenvolvimento ativo ao redor do mundo, cada um com uma filosofia diferente. Alguns focam estritamente em rodar jogos simples em 2D ou softwares de homebrew, enquanto outros já começam a flertar com títulos exclusivos de peso como Bloodborne, conseguindo renderizar menus, interfaces e partes complexas do cenário com uma fidelidade impressionante para softwares em estágio alfa. Essa diversidade de projetos é saudável, pois permite que diferentes abordagens técnicas sejam testadas. Se um projeto descobre como emular o som de forma perfeita, ele compartilha essa informação com a comunidade, e todos os outros emuladores evoluem juntos. No Brasil, muitos entusiastas testam essas versões diariamente, reportando bugs e ajudando os desenvolvedores a identificar quais componentes de hardware apresentam melhor compatibilidade com cada projeto específico. O progresso na emulação é feito rigorosamente passo a passo, como uma escada técnica. Primeiro, o objetivo do emulador é conseguir apenas dar boot no sistema, ou seja, ler os arquivos iniciais sem travar. Depois, o desafio é exibir imagens simples, como logotipos. Em seguida, ele precisa processar a lógica interna do jogo, o que os cientistas chamam de estado de jogo, mesmo que ainda sem som, com cores erradas ou texturas faltando. Somente após essas fases é que o título se torna finalmente jogável do início ao fim. É um processo que exige paciência tanto dos desenvolvedores quanto dos usuários. Ver um jogo rodando a 5 frames por segundo hoje pode parecer pouco, mas é o sinal técnico de que toda a fundação do emulador está correta. A partir daí, é apenas uma questão de otimização de código para que a velocidade suba para os 30 ou 60 frames por segundo que estamos acostumados. É fundamental notar que a emulação não serve apenas para rodar jogos de forma gratuita ou alternativa. Ela é, acima de tudo, uma ferramenta vital de preservação histórica da cultura digital. Sem os emuladores, muitos títulos exclusivos e pérolas escondidas do catálogo do PS4 poderiam se perder para sempre quando o hardware original parasse de funcionar ou quando os servidores da Sony fossem desligados no futuro. Consoles são máquinas com tempo de vida limitado. Capacitores estouram, leitores ópticos falham e chips sofrem com o calor. Ao traduzir o PlayStation 4 para o software do PC, os desenvolvedores garantem que daqui a 50 ou 100 anos, historiadores e jogadores ainda poderão experienciar essas obras de arte. No Brasil, onde o acesso a consoles antigos é caro e difícil, os emuladores democratizam o acesso à história dos videogames para estudantes e colecionadores. A evolução meteórica da emulação de PS4 também se beneficia diretamente de toda a experiência técnica adquirida com o desenvolvimento do emulador de PlayStation 3, o famoso RPCS3.
Muitos dos engenheiros e programadores que trabalharam por anos nas barreiras impossíveis do chip Cell agora aplicam seus conhecimentos matemáticos e de lógica nas novas barreiras impostas pela 8ª geração da Sony. O conhecimento sobre como a Sony estrutura seus arquivos, como gerencia os troféus e como funciona a rede interna da PSN foi herdado e adaptado. Essa continuidade de conhecimento é o que permitiu que o progresso no PS4 fosse muito mais rápido do que foi no PS3. A comunidade aprendeu que não precisa reinventar a roda, mas sim ajustar as ferramentas que já se provaram eficazes na tradução de sistemas proprietários para o mundo aberto do PC. A expectativa para o futuro da emulação do PS4 é extremamente otimista. Com a colaboração intensa entre os diferentes projetos internacionais e a abertura de muitos códigos-fonte, a tendência técnica é que a compatibilidade e a performance aumentem de forma exponencial nos próximos anos. Em breve, ver um jogo de grande orçamento, AAA, de PS4, rodando de forma lisa em um PC comum de classe média no Brasil, pode deixar de ser um sonho distante para se tornar realidade. Já existem casos de jogos menos exigentes que rodam com perfeição. O próximo passo é a estabilização de shaders complexos e a emulação correta das funções de rede local. Quando esses pilares forem atingidos, a comporta se abrirá para milhares de jogos. É um momento de transição tecnológica, onde o hardware do console se torna, efetivamente, um programa de computador que podemos carregar e preservar em qualquer lugar do mundo. A jornada da emulação é um lembrete constante da incrível engenhosidade humana frente às restrições corporativas e tecnológicas. É a prova definitiva de que, com tempo, dedicação e talento voluntário, qualquer barreira digital, por mais criptografada que seja, pode ser compreendida, traduzida e preservada para as futuras gerações. Os desenvolvedores de emuladores são os arqueólogos digitais do nosso tempo, escavando códigos para salvar a cultura. Essa luta pelo acesso e pela compreensão do hardware mostra que o conhecimento não deve ter dono. Quando a Sony desenhou o PS4, ela o fez para ser uma caixa preta. A comunidade de emulação abriu essa caixa e mostrou como as engrenagens funcionam. No Brasil, essa cultura de entender como as coisas funcionam é o que move a inovação tecnológica e inspira novos programadores a seguirem carreiras na ciência da computação e no desenvolvimento de software de alto nível. Para que a imagem apareça corretamente na tela do seu PC, o emulador precisa lidar com os shaders, que são pequenos programas que rodam na GPU para calcular luz, sombra e efeitos visuais. No PS4, esses shaders são escritos em uma linguagem específica para o hardware da AMD no console. No PC, o emulador precisa recompilar esses shaders na hora para que a sua placa de vídeo, seja ela NVIDIA ou AMD, entenda o que deve desenhar. Esse processo de recompilação é o que causa aquelas travadinhas chatas quando você começa um jogo novo em um emulador. O software está literalmente escrevendo o código gráfico enquanto você joga. Projetos modernos estão usando técnicas de pré-compilação e compartilhamento de caches de shaders para que o jogador não sinta esse peso, permitindo uma experiência fluida desde o primeiro minuto de jogo, algo essencial para títulos de ação rápida. Um dos segredos técnicos por trás da velocidade dos emuladores modernos é o compilador JIT, ou Just in Time. Em vez de traduzir o código do jogo linha por linha toda vez que ele roda, o compilador JIT traduz blocos inteiros de código do PS4 para código nativo do seu processador PC e os guarda na memória. Na próxima vez que o jogo precisar daquela instrução, ela já está pronta e traduzida em velocidade máxima. Sem o JIT, a emulação seria centenas de vezes mais lenta, tornando qualquer jogo impossível de rodar. É como se o emulador aprendesse o caminho de uma cidade e criasse um mapa permanente, em vez de ler o GPS a cada esquina.
Essa tecnologia de tradução dinâmica é uma das áreas mais avançadas da ciência da computação e é o que permite que um processador de PC consiga fingir que é o processador de um console sem perder o fôlego. Existem certos jogos que servem como verdadeiros testes de estresse para os emuladores de PS4 devido à forma como utilizam o hardware. Títulos como The Last of Us Part 2 ou Horizon Zero Dawn levam a memória e a GPU do console ao limite extremo. Conseguir rodar esses jogos sem erros gráficos é o certificado de que o emulador atingiu a maturidade técnica necessária para ser considerado funcional. Cada vez que um desses jogos pesados avança um pouco mais no emulador, os desenvolvedores descobrem novos bugs ocultos no código de tradução. Muitas vezes, um erro que impede um jogo grande de rodar é o mesmo que causa pequenas falhas em centenas de jogos menores. Por isso, focar nos títulos AAA não é apenas por marketing, mas sim uma estratégia técnica para expor as maiores fraquezas do software e corrigi-las para todo o catálogo. A emulação de áudio no PS4 é outro desafio que muitas vezes passa despercebido, mas é vital para a experiência. O console possui um chip de áudio dedicado que processa som surround e efeitos de reverberação. Traduzir isso para as placas de som dos PCs, que possuem arquiteturas variadas, exige uma sincronia milimétrica. Se o áudio atrasar apenas alguns milissegundos em relação ao vídeo, o cérebro humano percebe e a imersão é quebrada. Os emuladores precisam criar buffers de áudio inteligentes que compensem as flutuações de performance do PC. No Brasil, onde muitos jogadores utilizam headsets USB ou sistemas de som integrados, garantir que o som funcione em todas as configurações de hardware é um pesadelo de compatibilidade. O avanço nessa área permite que as trilhas sonoras épicas e os efeitos de ambiente sejam reproduzidos com a mesma fidelidade que ouvimos na TV da sala. O DualShock 4, controle oficial do console, possui touchpad, giroscópio e uma barra de luz que os jogos utilizam de formas criativas. Emular o PS4 no PC também significa traduzir esses inputs. O emulador precisa permitir que o jogador use desde o próprio controle original via Bluetooth até teclados e mouses ou controles de outras marcas, mapeando cada função de forma que o jogo não perceba a diferença. Isso envolve emular a resposta tátil, rumble e a sensibilidade dos gatilhos analógicos. No PC, bibliotecas de software como o SDL2 ajudam nessa ponte, mas a emulação profunda exige que o software engane o jogo, fazendo-o acreditar que um DualShock 4 legítimo está conectado, mesmo que você esteja jogando em um controle de Xbox. Essa versatilidade é um dos pontos fortes da emulação, permitindo customizações que o console original nunca permitiria. A emulação e a comunidade de modding caminham lado a lado. Quando um jogo de PS4 começa a rodar no PC via emulador, as possibilidades de modificação explodem. É possível forçar resoluções maiores, como 4K nativo, aplicar filtros de textura ou até mesmo remover travas de 30 frames por segundo que existiam no hardware original. Isso transforma o emulador em uma versão remasterizada e definitiva do jogo original. No Brasil, existem grupos de modders talentosos que criam traduções para português em jogos que nunca receberam suporte oficial da Sony. O emulador facilita a aplicação desses patches, permitindo que mais brasileiros aproveitem a história dos jogos em sua língua nativa. Essa sinergia entre quem constrói o emulador e quem cria conteúdo para os jogos é o que mantém a chama da comunidade acesa e relevante. Um aspecto interessante da emulação é o consumo de energia. Como o PC precisa de muita força bruta para traduzir o código do console, ele acaba consumindo muito mais eletricidade do que o PS4 original faria para rodar o mesmo jogo. O desafio dos desenvolvedores é tornar o código do emulador tão eficiente que esse desperdício de energia diminua, permitindo que até notebooks e dispositivos portáteis consigam rodar os jogos. A eficiência técnica é medida pela quantidade de instruções traduzidas por ciclo de clock.
Quanto mais limpo for o código do emulador, menos calor o seu processador vai gerar e menos a sua conta de luz vai sofrer no final do mês. No contexto brasileiro, onde o custo da energia é um fator relevante para quem passa horas jogando, a otimização de software se torna não apenas uma questão de performance, mas também de economia e sustentabilidade. Tecnicamente, o processador do PS4 opera em diferentes níveis de privilégio, conhecidos como Kernel Mode, onde o sistema manda, e User Mode, onde o jogo roda. O emulador precisa gerenciar essas trocas de privilégio com extrema cautela. Se um jogo tentar acessar uma função de kernel que o emulador não traduziu corretamente, o Windows vai interpretar isso como uma falha de segurança e fechar o programa instantaneamente. Isso exige que o emulador atue como um hypervisor, uma espécie de supervisor que monitora cada movimento do jogo. É como se o jogo estivesse dentro de uma bolha de segurança e o emulador decidisse o que pode ou não sair dessa bolha para o hardware real do PC. Esse isolamento é o que garante que rodar um emulador seja seguro para o seu computador, protegendo os arquivos do seu sistema operacional enquanto o jogo acha que é o dono da máquina. Para funcionar legalmente e tecnicamente, a maioria dos emuladores exige que o usuário forneça os arquivos de firmware originais e as bibliotecas de sistema do console, que são extraídos de um PS4 real. Sem esses arquivos, o emulador é apenas uma carcaça vazia. Esses arquivos contêm as instruções de como desenhar as fontes na tela, como gerenciar os perfis de usuários e como interpretar os formatos de arquivos de vídeo e áudio. Essa necessidade cria uma barreira de entrada, mas também protege os desenvolvedores de emuladores contra acusações de distribuição de software proprietário. No Brasil, fóruns de discussão ensinam como fazer o dump legal do seu próprio console, garantindo que você tenha a versão mais atualizada e compatível para rodar os jogos. Ter o firmware correto é muitas vezes a diferença entre um jogo que trava na abertura e um que roda perfeitamente por horas. Em jogos de ação rápida como Sekiro ou games de luta, cada milissegundo conta. A emulação adiciona naturalmente uma camada de latência, pois o comando do controle precisa ser processado pelo Windows, traduzido pelo emulador e só então chegar à lógica do jogo. Reduzir essa latência para níveis imperceptíveis ao olho humano é um dos maiores orgulhos dos programadores de emuladores modernos. Técnicas como o input polling de alta frequência e a redução de buffers de renderização são aplicadas para que a resposta na tela seja instantânea. Jogadores profissionais e entusiastas de performance no Brasil testam esses softwares com câmeras de alta velocidade para medir o atraso, ajudando a refinar o código até que a sensação de jogar no PC seja idêntica ou até superior à de jogar no console original, conectado a uma TV com alto input lag. Enquanto o multiplayer online oficial da PSN é quase impossível de emular devido aos servidores fechados da Sony, o multiplayer local, tela dividida, funciona perfeitamente. O próximo grande passo é a emulação de redes locais, LAN, permitindo que dois PCs rodando o mesmo emulador se conectem como se estivessem ligados por um cabo no console, recriando a experiência de jogar com amigos. Essa funcionalidade é vital para jogos de esporte e luta, que são extremamente populares no Brasil. Imagine organizar um torneio de FIFA ou Mortal Kombat rodando totalmente via emulador, com gráficos melhorados e sem depender de servidores que podem ser desligados a qualquer momento. A emulação de rede devolve ao jogador o controle sobre o modo como ele interage com outras pessoas, mantendo a comunidade viva independentemente das decisões da fabricante. O debate sobre a ética e a legalidade da emulação é constante. Na maioria dos países, incluindo o Brasil e os Estados Unidos, desenvolver um emulador por meio de engenharia reversa é legal, desde que não se utilize código proprietário da fabricante. A emulação protege o consumidor contra a obsolescência programada e permite o estudo acadêmico de hardware. O problema ético surge apenas na pirataria de jogos.
algo que a comunidade de emulação séria tenta se distanciar. Os emuladores são instrumentos de liberdade tecnológica. Eles provam que, quando você compra um jogo, você deve ter o direito de rodá-lo no hardware que preferir, desde que possua as ferramentas para isso. Essa filosofia de liberdade do hardware é o que impulsiona a inovação e obriga empresas como a Sony a melhorarem seus próprios serviços de retrocompatibilidade para competir com a qualidade oferecida pelos emuladores gratuitos e feitos por fãs. Em síntese, a emulação do PlayStation 4 representa o estado da arte na engenharia de software atual. Vimos como a semelhança da arquitetura x86 é apenas a ponta do iceberg, e como os verdadeiros desafios residem no Orbis OS, na memória unificada e na tradução complexa de APIs de baixo nível. O progresso que testemunhamos hoje é fruto de décadas de conhecimento acumulado e de uma paixão inabalável pela tecnologia e pelos videogames. O PC se tornou a plataforma definitiva de preservação, e o PS4 é o novo território a ser conquistado. Cada atualização de emulador, cada bug corrigido e cada frame extra conquistado é uma vitória da curiosidade humana sobre os sistemas fechados. A jornada ainda não terminou, mas o caminho está pavimentado para que, em breve, a biblioteca do PS4 seja eterna e acessível para qualquer pessoa com um computador e sede de conhecimento. Chegamos ao fim deste vídeo detalhado sobre a incrível tecnologia por trás dos emuladores de PS4. Se você ficou impressionado com a complexidade de rodar esses jogos no PC e quer acompanhar cada novo passo dessa revolução, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal Curiosidades com VDZ e compartilhar esse vídeo nos seus grupos de tecnologia. Vamos bater nossa meta de 500 curtidas e fortalecer a cena tech brasileira. Ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos sobre hardware e mistérios da computação. Comenta aqui embaixo. Qual jogo exclusivo de PS4 você mais quer ver rodando perfeitamente no PC? Sua participação é o que move o nosso canal. Siga as nossas redes sociais para atualizações diárias e mais curiosidades rápidas. Muito obrigado por assistir e por apoiar o conhecimento técnico e a preservação dos games. Espero que tenha curtido esse conteúdo e te vejo no próximo vídeo. Até a próxima!